sobre nós. Mas importa entender este Espírito da mensagem de Cristo. De quem Espírito sois? Ele disse: não vim para julgar o mundo. Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Esta é a nossa primeira atitude, primeira posição. Ainda que hajamos de estar no centro, junto com Cristo, para julgar os anjos decaídos. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Essa expressão veio, conforme nós lemos no texto, quando os discípulos sentiram-se justos e poderosos o suficiente para fazer, ou para querer fazer descer fogo do céu e consumir as pessoas que apenas não receberam. Não estava falando de açoites, de prisões, cadeias. Não estava falando de guerras, acepções. Não estava falando de tortura, de ser cerrados, como os heróis da galeria da fé narrada em Romanos, ou melhor dizendo, Hebreus 11. Não se tratava de chutes, murros e bofetadas, mas apenas de uma leve rejeição. Eles já queriam pedir a Deus que descesse fogo do céu e os consumisse. O Senhor Jesus disse: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Amados, as Escrituras existem para que nós saibamos o certo e o errado. Para que nós não sejamos como os fariseus. Para que nós compreendamos a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Compreendamos o que é santo, o que é profano. Mas, amados, o condenar e o julgar é da palavra. O Senhor Jesus Cristo disse: a minha palavra vos julgará naquele dia. E se nós estamos proferindo, anunciando, falando as palavras e palavras de Deus, a própria palavra que falamos, no juízo terá um encontro com aquele que a ouviu. Nós não devemos, não deveríamos, não nos compete julgar segundo a carne. Digo, e nem mesmo o dia que o Pai reservou para o seu próprio poder. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se diria: mas não é Jesus Cristo o juiz dos vivos e dos mortos? Não é Jesus Cristo aquele que recebeu de Deus autoridade tanto para salvar quanto para condenar? Não é Jesus Cristo aquele que estará num trono e dirá: vinde benditos de meu Pai para uns e apartai-vos de mim para outros? Sim, é, mas enquanto foi levantado e enviado pelo Pai para a salvação das almas, a sua posição é salvar almas. E quando nós somos enviados por este mesmo Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não pode receber, porque não vê nem o conhece, quando estamos imbuídos desta verdade de anunciar o Evangelho, não podemos, não devemos, não cabe a nós o julgar, porque o Espírito de Cristo que está em nós é Espírito de Salvador e salvação, regeneração, restauração e vivificação. A nossa mensagem será e deverá ser sempre restaurar, sarar, dar vida, curar, levantar. Este é o Espírito que deve e deveria estar em nós todos os dias das nossas vidas, até quando venha a provessa ao Senhor nos recolher como um feixe de trigo a seu tempo. E caberá a Deus o juízo, o julgamento, a condenação e a vingança. Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Este versículo das Escrituras é o mais citado no mundo inteiro como a síntese do Evangelho, a mensagem central do Evangelho. E precisamos dessa verdade para que saibamos de que espírito somos. Está escrito: todos são filhos de Deus pela fé em Cristo. Ora, se aquele que é nascido da carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito, e tendo sido nascido em Espírito, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, nem exatamente em que momento passou a pertencer ao reino dos céus. Porque aquele que é nascido do Espírito é como o vento que assopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Se compreendermos que o Espírito o convenceu do pecado, da justiça, do juízo, de forma extremamente imperceptível aos nossos olhos, só acreditamos quando isso é manifestado em gestos e palavras, entenderemos perfeitamente porque está escrito que todos são filhos de Deus pela fé em Cristo, porque não temos a medida da fé daquele que crê. O que sabemos é que em Abraão, ou seja, pela fé de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O que sabemos é que quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. O que sabemos é que Deus não tem acepção de pessoas. Tudo quanto entendemos é que o amor de Deus é grande o suficiente para abraçar a todos, perdoar a todos, ouvir a todos, amar a todos e acolher a todos para si, porque a questão pecado e queda foi resolvida no Calvário, quando ele disse: está consumado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está escrito: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Temos aceitado a Jesus Cristo como Salvador nosso, amigo nosso, irmão nosso, livramento nosso, porta nossa, pão nosso. Temos vivido Jesus Cristo, louvor nosso, restauração nossa, vida nossa, intercessor nosso. Mas está escrito: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. A intercessão de Jesus Cristo junto a Deus, na direita de Deus, conforme as Escrituras, é por todos, para todos, por causa de todos, por amor a todos. Porque Deus não nos destinou à perdição, mas à aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna, porque ele mesmo é a vida eterna. Se ficar difícil compreender, ele é Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Espírito de Salvador, Espírito de Cristo, Espírito de evangelismo, evangelista e evangelho, vem para buscar e salvar. O Senhor disse: ide, e aqui estamos para buscar e salvar os que se tinham perdido. Assim sendo, o nosso objetivo, a nossa alegria maior deveria ser, cada vez que encontrássemos alguém perdido, nessa pessoa vermos uma oportunidade de agradar aquele que nos enviou. O Senhor Jesus, na parábola, disse: possa-os entrar, convida a todos, eu quero a minha casa cheia de convidados. Vai, convida os pobres, aleijados, mancos e cegos, enche a minha casa de convidados. Mas, amados, se nós antecipadamente olharmos para as vestes dos que convidamos para o reino, e por nosso próximo juízo convidá-los a sair, certamente o próprio Senhor perguntará: quem és tu que julgas o servo alheio? Ou se virará para as nossas pedras e falará:
ao alcance dos nossos ouvidos. Que é de teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu não vim a chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O que gostaríamos nesta mensagem, o objetivo nosso nesta mensagem, é nos fazer lembrar, eu diria, a nós mesmos, como precisamos adquirir este Espírito de Cristo. Não apenas aquele Espírito que nos convida a padecer e sofrer, angustiar, carregar o fardo, carregar o peso, sofrer a afronta e a injúria, mas entender que se Ele não veio para julgar o mundo, não nos cabe julgar. Se não veio para condenar o mundo, não nos cabe condenar. Se veio buscar e salvar os que se haviam perdido, cada perdido será para nós uma oportunidade de alegria, de conduzi-lo à salvação e a Deus. Amados, quando pregamos, de que lado nós estamos? De que espírito somos? Que espírito nós traduzimos? Que possamos refletir nestas verdades e nos colocarmos mais nas mãos de Deus para a salvação, restauração, revivificação, ressurreição, edificação, consolação, que nós possamos ser nas mãos de Deus colo e ombro amigo, porque é deste amor, é desta paz, é deste amigo, é deste membro do corpo, é desta parte do corpo que o mundo mais está carente ou mais tem carecido nos últimos tempos. Que nós saibamos que pertencemos ao Espírito de consolação. Ele disse, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas estará em vós. Que esse Espírito de consolação, estando em nós, nos dê mais consciência de que pertencemos a este tesouro maravilhoso do céu, que é repouso de nossa alma em Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos também dizer, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. É ser insultado. De Cristo. Romanos 8, versículo 5 em diante diz: porque os que são da carne, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará
os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amados, o que nós temos a comentar nesse momento de reflexão e de estudo é sobre o Espírito de Cristo. Amados, quando fala Espírito, está se referindo a atitudes, sentimentos, conduta, entendimento, valorização das coisas celestiais e identificação com Deus. As Escrituras nos trazem uma verdade muito séria. Diz para nós que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não se trata apenas de chegar diante de um culto, de uma formalidade litúrgica qualquer, e levantar a mão, ou colocar a mão no coração e dizer: eu quero Cristo, eu aceito Cristo, eu amo a Cristo. Mas é a verdade do Espírito de Cristo. Se alguém está em Cristo, se alguém tem o Espírito de Cristo, ou seja, se alguém tem a vontade, a dedicação, o desejo de entregar-se por outrem, de dar até a sua vida por outrem, sofrer tudo quanto for necessário para que alguém compreenda a vontade de Deus. Se alguém tem esse sentimento de Cristo, esse tal é dele. Mas se alguém que se qualifica cristão não tem o espírito de renunciar a si mesmo, não está em Cristo. Se alguém que se qualifica cristão não tem vontade de trocar a sua vida pelo seu amigo e no extremo do evangelho, até pelos seus inimigos, esse tal não é dele.